Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e estamos na aula de Princípios Constitucionais da Administração Pública. Essa aula nós vamos estudar um dos princípios constitucionais expressos da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Previsto no caput do artigo 37 da Constituição, o princípio da impessoalidade, ou pelo menos essa expressão, foi uma inovação na Constituição de 88. Antes, nós chamávamos essa ideia de impessoalidade como o princípio da finalidade. Mas aqui o legislador trouxe essa expressão, mas que tem o mesmo sentido, de impessoalidade. A ideia de impessoalidade tem duas correntes doutrinárias para explicá-la, ou seja, o que é ser um ato administrativo impessoal. Uma primeira corrente vai trazer a ideia de que o ato impessoal é voltado para o particular, para o cidadão administrado. Então, quando o agente público pratica o ato, ele deve praticar sem querer beneficiar um em detrimento do outro. Tem que agir para a coletividade. O agente público, por esta primeira corrente, não pode querer beneficiar um em detrimento do outro. Tem que beneficiar o bem comum, o todo. Bom, essa ideia nós podemos inclusive extrair da própria Constituição Federal. Vamos para o slide, deixa eu mostrar. Olha o artigo 100 da Constituição. Diz o seguinte: os pagamentos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Muito bem. Olha, a ideia aqui é de que os precatórios, ou seja, aqueles valores devidos pelo Estado para o particular que entrou com uma ação, ganhou, transitou em julgado e agora o Estado tem que pagar por meio de precatórios, ele não pode beneficiar um caso específico ou uma pessoa específica. Existe uma ordem cronológica de pagamento, uma ordem de tempo. Quanto mais antigo o precatório, este vai ter privilégio, preferência no pagamento. E não aquele que é o amigo do vereador, o amigo do prefeito. Seria muito injusto. Princípio da impessoalidade. Vai pagar, mas sem escolher a pessoa. Vai pagar pelo que é mais antigo. Um princípio impessoal, um ato impessoal. Não beneficia um em detrimento do outro. Na própria Constituição existe um outro exemplo. Vamos voltar lá para o slide, olha só. Artigo 37, inciso 21. Ressalvados casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegurem, olha lá, igualdade de condição a todos os concorrentes. Voltando aqui, qual que é a ideia aqui? É garantir a igualdade entre os licitantes, que todos possam participar do processo licitatório, ou todos que queiram, todos podem concorrer entre eles para contratar com a administração. Mas a administração, como regra, salvo exceções previstas na lei, não pode escolher A ou B para contratar. A regra é igualdade entre os participantes. Todos podem contratar e aquele que apresentar uma melhor proposta, uma proposta mais vantajosa para a administração pública, e vocês devem já ter estudado licitação, não necessariamente é a menor preço, mais vantajosa, tem outros critérios para definir, mas aquela então que apresentar a proposta mais vantajosa, vence. Não pode escolher a empresa A ou B. Então, esta é a primeira corrente relacionada ao princípio da impessoalidade. É voltada para o cidadão administrado, não pode escolher um ou outro. Mas existe uma segunda corrente que trata do princípio da impessoalidade, que é a impessoalidade em relação à própria administração pública, ao próprio agente público, que diz que o princípio da impessoalidade estabelece que o agente público não pode se beneficiar do ato por ele praticado.
O ato não é do agente, o ato é do órgão. E se vocês já estudaram a teoria do órgão administrativo, ato do agente é ato do órgão, imputável à pessoa jurídica que lhe pertence. Teoria de Otto Gierke, né? Teoria da imputação. O ato não é do agente, o ato é do órgão, imputável à pessoa jurídica que lhe pertence. Então, não foi o prefeito que fez, não foi o presidente que fez, não foi o deputado que fez. Quem fez foi o município, foi o estado, foi a União, mas não o agente. Ele não pode buscar promoção pessoal com o ato que foi praticado. O agente público, seja do Poder Executivo, Legislativo, não pode buscar essa promoção pessoal no que ele pratica. E aí, existem até alguns exemplos para ilustrar bem isso. É comum ações civis públicas, por exemplo, contra prefeitos que pintam espaços públicos na cor do partido que ele pertence. Então o partido tem lá X cor, aí ele vai lá, pinta o parquinho, pinta a escola, pinta o paço municipal, pinta tudo da cor do partido dele. Não, ele não pode. Princípio da impessoalidade, ele só pode praticar o ato em benefício da coletividade, mas não para buscar uma promoção pessoal dele ou de alguém que ele queira favorecer. Eventualmente, os espaços públicos podem e devem ser pintados, mas de uma cor que tenha um caráter impessoal. Por exemplo, a bandeira do município, aí justifica. A bandeira do município, sei lá, é verde. Aí tudo bem, pintar esses espaços públicos de verde se justifica. Mas vai pintar da cor do partido dele? Não se justifica. Então, isso é muito comum, existem muitas ações contra prefeitos porque tomam esse tipo de decisão. E existe, inclusive, mais recente, depois de tantos tribunais aplicarem sanções contra esses agentes públicos que buscam a sua promoção pessoal, existe uma nova estratégia dos agentes políticos para tentar escapar disso. Já que o prefeito, o vereador não pode colocar assim, essa obra fui eu quem fiz, essa obra é minha, porque ele responderia por isso, ferindo o princípio da impessoalidade, e aí seja numa ação civil pública ou uma ação popular, proposta inclusive pelo cidadão administrado, o que muitos têm feito, vocês já devem ter visto isso. Eles colocam uma faixa na avenida, colocando assim, os moradores do bairro fulano de tal agradecem o vereador fulano de tal por mais essa obra realizada. Então, foi lá, asfaltou a rua, colocou sistema de iluminação, de água, qualquer coisa. Eles colocam a faixa, mas como se fosse os próprios cidadãos administrados, os moradores daquele bairro agradecendo. Quem você acha que pagou aquela faixa? Você acha que os moradores saíram das suas casas, gastaram dinheiro para colocar uma faixa agradecendo o fulano de tal pela obra? Não, é muito claro que foi o próprio vereador, foi o próprio prefeito, o XYZ, quem foi, que colocou essa faixa lá para se autopromover. A obra não é do vereador, a obra não é do prefeito, a obra é do município, a obra é do estado, a obra é da União, ou às vezes mais de um ente, não é? Porque às vezes os recursos vêm do governo federal, mas a obra é executada pelo município ou pelo estado. Então, nós temos que, pelo princípio da impessoalidade, não pode buscar favorecer um em detrimento do outro, em relação ao cidadão administrado, e também nessa segunda corrente, e me parece que elas se somam, uma não exclui a outra, o agente público não pode buscar sua promoção pessoal. Pois bem, nos vemos na próxima aula. Obrigado. Deixe seus comentários aí abaixo. Até logo.